Pô, uma alegria estar aqui nesse debate com os assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br, e um cara que eu admiro a beça, já conheço há muito tempo, vi a banda dele pela primeira vez há, sei lá, 38 anos atrás, vi incontáveis vezes, é uma das bandas brasileiras que eu sempre gostei, sempre admirei. E ele está lançando uma autobiografia, é mais que uma autobiografia, né? Um livro sobre o tempo dele, a família dele, a história dele, né? E também conta muito sobre a banda que ele fundou há 40 anos ali em Brasília, junto com os amigos, que são amigos até hoje dele, como ele vai falar. Estou aqui com o Felipe Seabra. Tudo bom, Felipe? Fala, né? Tudo bem, tudo ótimo. Pô, que legal, cara. O Cara da Plebe, né? Seu livro. Esse nome, o título é maravilhoso, cara, porque eu imagino que seja o apelido, assim, quando as pessoas te reconhecem na rua, deve ser a primeira coisa que eles falam, né? Você não é o cara da plebe, né? Desde os 14 anos de idade, quando a gente tocava nos buracos em Brasília. Desde 81. É o cara Mas tem uma coisa engraçada também, o cara da plebe, né? Cara também é uma gíria bem particular de Brasília, né? Sim, A cara da plebe, quer dizer, a plebe sempre teve, das bandas mainstream, sempre teve uma posição mais punk, né? Nunca. sim, A sim, banda que menos se distanciou, né, da sim. proposta inicial. Aí tá aberto, né? Mas Agora, basicamente é que ninguém lembra o meu nome, né? Então é isso. então, cara, mas isso é uma coisa interessante, né? Porque vocês vêm de uma geração de bandas que ficaram gigantescas, que estão aí fazendo shows nostálgicos e tocando no Allianz Parque e tal. E a Plebe nunca foi por esse caminho, né? A Plebe sempre foi uma banda, digamos, mais alternativa das grandes, né? Eu diria assim, né? Tem algumas bandas que são assim, eu acho. Vocês, o Ira eram até certo ponto, mas depois eles tiveram música em novela e tal, e eles já foram para um lado mais popular, não vou nem dizer comercial, né? Mas a Plebe sempre manteve essa pegada meio punk, né, de vocês, né? Pois não é uma coisa não é uma coisa de conceito, né? Sim, sim, Uma decisão assim estratégica. É inerente, nós somos desse jeito. A sim, banda, engraçado, né? A gente estava falando quando quando as bandas começaram a surgir do rock de Brasília, começaram a chegar em gravadora, né? Legião, logo de cara gravou Geração Coca-Cola com violão e é, estavam tendo problemas com a gravadora. Aí os Paralamas, né? Me parecem com o clipe de Vital e sua moto, e o Eris de Cartola, é, tipo Charlie Chaplin. Vital andava até Capital, tava fazendo descendo Rio Nilo, assim, guitarras melosas. E eu ficava apavorado aqui em Brasília, porque eu não ia conseguir fazer isso, eu não ia sim, conseguir jogar esse jogo, sim, né? E tanto que a gente não jogou o jogo e a gente conseguiu meio que fazer a indústria se adequar a gente. Porque quando a gente apareceu no Chacrinha, fizemos todo aquele circuito, a gente não mudou uma vírgula sequer. Sequer. sim. Mas você paga um preço por isso, né? E talvez essa coisa de não ser headliner no Allianz Parque, apesar que a gente tocou várias vezes no Allianz Parque, mas não como headliner, Sim. é o preço que se paga, né? É isso aí. E isso sim é uma decisão consciente. Agora, vocês já tinham essa ideia no meio dos anos 80, vocês já tinham essa noção de que vocês eram uma banda diferente do. Não estou falando melhor ou pior, não, isso não é uma crítica às outras bandas. Eu estou falando que vocês têm uma particularidade, né, da Plebe, né, que diferencia vocês dessas outras bandas do mesmo período. Vocês já sabiam isso desde o início? Ahn, como era só uma coisa de moleque tocando, sabe? Eu lembro que o André virava para mim, o André Miller, né? O Sim, fundador comigo, né? O meu eterno irmão, companheiro. Ele falava assim, cara, se a gente conseguir lançar um compacto independente e lançar 300 cópias para dar para os amigos, já estava bom. tá bom, né? E isso que é a coisa da geração 80, era muito puro o som, Sim. porque ninguém almejava, assim. Tudo bem, talvez tenha um ou outro, assim, do underground paulista, né, É, porque eles tinham os amigos, é. já dizia o Marcelo Camelo, né, toda folha elege alguém que mora ali do lado, quer dizer, já tinha uma coisa meio cultuada, a banda já Sim. nascia cultuada. Mas o resto, cara, não tinha pretensão nenhuma. Viver disso, carreira, disco, nem... Especialmente a gente em Brasília, né? Sim. E eu acho que é por isso que saiu do jeito que saiu, ressoou do jeito que ressoou. E olha só, todas essas bandas da década de 80, todas nativas. E bem, é um pouco triste isso por causa da renovação. Não Sim. tem tido tanta renovação quando a gente estava, né? Tipo, quando apareceu o Mangue Beach,
teve duas ou três bandas ali, mas não sim, continuou, né? Época 2000, assim, sim, sim. mas não continuou. E as bandas que ainda conseguem encher os lugares somos nós e o resto da galera, quer dizer, infelizmente essa é a realidade, né? É verdade, é verdade. Agora, vocês. Existia uma. Eu me lembro sempre do Marcelo Nova, né? Eu fiz um livro sobre ele, com ele, entrevistando ele. Ele sempre zoava muito as bandas do Rio, né? Aquela coisa que a gente falou Rock de antes, o Bermudas, rock de né? Bermudas, né? E aquela coisa solar e alegre e tal. Existia, assim, que assim, vocês surgiram numa época, um pouquinho antes, estourou a Blitz, né? Estourou esse rock o Lobão, né? Essas bandas cariocas, assim, né? Existia uma, digamos assim, essa turma de Brasília meio unida, falando assim, não, nós vamos chegar e vamos fazer uma coisa diferente, assim. Chegou a existir isso ou não deu nem tempo? Bem, ninguém conscientemente pensou, né? Vamos fazer algo diferente, né? As Sim, coisas foram sim, acontecendo. E o é, que diferenciou o rock de Brasília justamente foi esse contato, um com o poder público, né? tá, Mas era na base do cacetete. sim, E eu não estou brincando. Não é que a gente fugia de tanques assim, correndo sobre um mar de crânios, como sim, a abertura do Exterminador do Futuro. Mas o clima estava no ar, cara. tá, Ao contrário das outras bandas, para fazer até um show numa lanchonete, a gente tinha que mandar música para censura. sim, Olhando para trás, é meio bobão achar que no meio daquela tosqueira, alguém da censura ia lá e é, ver que aí a vírgula saiu do lugar. sim, Esse não sim. pode cantar isso. Bobagem, mas é que tá. O poder público está aí para justamente intimidar, né? É Isso, mais a base da intimidação do que a ação, né? isso acontecia mesmo depois do fim oficial da ditadura? Tipo, depois de 84 ainda rolava isso? Não, Não, não. né? Apesar que a Plebe foi censurada em 87, é Tá, a música que falava justamente censura. E tem uma coisa interessantíssima que aconteceu, que e na pesquisa do meu livro, eu tinha sido entrevistado pelo Zé McGill, do Mordaça. tá. Sabe o livro Mordaça, que fala Sim, justamente da sim, censura? E uma coisa que eu sempre desconfiei é que a música, falaram que a música censura foi censurada pelo palavrão, ou de acordo com a EMI, a vírgula do brasileiro. sim. Mas de acordo com o livro e a documentação que está no meu livro, eu descobri que realmente era por causa da temática. Pô, a gente estava fazendo a censura cortar na própria carne, né? Sim, sim. Então era a nossa maneira meio estranha de burlar a censura enfrentando diretamente, porque depois a música virou sucesso nacional e, pasme, a gente pareceu uma música que estava censurada depois no Chacrinha. Louco, Quer né? dizer, É. é que País. nem o Godard sendo proibido, né? Je vous salue Marie. Sim, E aí os Paralamas fizeram, né, a Liberdade que aos pés de um filme de Godard. Um Godard que nem eu era tão fã assim. Eu adoro cinema francês, mas eu não fico zangado. sim, Nem eu era tão fã do Godard, né? E o filme virou uma fotonovela da revista Manchete. Da revista Manchete, quer sim, dizer, a revista mais popular do Brasil, né? Popular em termos de populismo. sim, sim. E então a censura nunca funcionou. Então, sendo de Brasília, a gente sempre conseguia costurar isso e meio que expor as mazelas. E era uma coisa meio única da galera de Brasília. E como você falou aí da pesquisa para o seu livro, você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque assim, eu não tive oportunidade de ler ainda, eu não recebi o livro ainda, queria muito ter tido a chance de ler ele, que vou ler nas férias. Mas pelo que eu já falei com você e pelo que eu li sobre o livro, ele não é só uma autobiografia que você sentou e ficou lembrando das coisas, né? Teve uma pesquisa muito grande envolvida. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Pois é. Ahn, o segredo de escrever, e você sabe muito bem, é só sentar e escrever. Vai escrevendo, depois edita, põe tudo para fora, né? Eu já trabalhei, eu trabalho, né, com orquestrações, com trilha sonora de cinema, com musical, disso da plebe, eu produzo outros artistas, eu trabalho com governo, depois a gente fala sobre isso, né? Mas um livro, cara, assim, quando eu trabalho, eu consigo visualizar. Imagine que você pensa desse jeito. Você tem o seu livro, você tem a espinha dorsal, e você consegue, o primeiro ato, segundo ato, subida, descida, fulano aparece, não sei o quê, você consegue mais ou menos enxergar na sua frente. Sim, Como orquestração eu consigo fazer. Num filme, por exemplo, quando eu faço trilha sonora de cinema,
eu consigo enxergar o filme inteiro, primeiro ato, segundo ato, isso acontece, tal e tal. Um livro desse tamanho e a versão final ficou com 900 É páginas. demais. É isso aqui, só que 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro Sim, para cá. Então, que loucura. Então, nível de pesquisa, é, relato, eu tive que entrevistar muitas pessoas, não porque eu não lembrava da história, eu só tinha que ter certeza. Que, infelizmente, várias das pessoas que eu falo, protagonistas, já não estão mais aqui no livro. Mas tem muita gente que eu falo e eu tenho que acertar isso. E sim. tem umas coisas, algumas anedotas, algumas histórias assim. Anedota não, é anecdote, né? Umas Anecdote. histórias, né? Histórias, Yeah. é E diferente, é isso na diferente. edição eu tive que É, mudar, porque anecdote é uma história. sim. Anedota no Brasil é uma história engraçada, Anedota né? é piada no Brasil, É piada, basicamente. né? É. Né? Eu tive que tomar cuidado porque, pô, as pessoas estão vivas, eu tinha que ter certeza, né? Não Sim, posso brincar com isso, né? Mas é um trabalho, assim, para mim, os últimos meses da edição final, exaustivo, exaustivo ao ponto do meu cardiologista falar, Felipe, é você complicado. tem que pegar É, leve, é. foi puxado. E você, ao falar com pessoas e pesquisar, você terminou esse processo com mais ou menos confiança na sua memória? Porque a memória é uma coisa misteriosa, né? Bem, ok, bem, no meu caso singular, como eu sou o cara mais careta da história do rock brasileiro, Tá. apesar que talvez alguns membros do Biquíni Cavadão sejam mais caretas que eu, né? Right? Mas e o Bruno é muito meu amigo. Sim, E, inclusive, sabe, ninguém escapa do livro, né? Mas é muito tá. engraçado, né? As pirraças, né? Sim, E sim, a minha memória estava ótima que bom. e 80% das pessoas, as pessoas não lembravam. Aí eu falei, pô, eu tô perdendo meu tempo aqui. Aí eu falei assim, cara, eu não lembro. Então eu me senti nessa obrigação. Se eu não falar a respeito, é como se não tivesse acontecido. Sim, sim. Tem pessoas, cara, eu nem me preocupei em entrevistar o João Gordo. Eu avisei o João Gordo e falei assim, Felipe, esquece, não precisa nem me ligar. Eu falei, tá bom, então eu não liguei. Né? Mas tem pessoas com uma memória incrível, por exemplo, o Bi Ribeiro, Tá. do Paralamas. E se vacilar melhor do que a minha. E olha É que isso é mesmo? É? difícil, viu? Caramba. É. Então, um relato muito bacana, porque não é só, como eu falei, é coisa de família, do século XIX, traço por política, até fala da intervenção americana na América Latina, que meu pai trabalhava com o governo, e é muito maluco isso, né? Então, eu não sei explicar exatamente, mas é claro que o fio condutor é a minha vida, Sim, mas é sim. muito além disso, né? E também minha vida não é tão interessante assim cá para nós, né? Então, Não, mas são duas coisas diferentes, né? O artista e a pessoa yeah. privada, né, cara? A sua vida artística é muito interessante, né? Vocês fizeram parte de uma geração que trouxe a música jovem para as rádios, né? Que era uma coisa que quase não tinha no Brasil nos anos 80, até os anos 80, né? Tinha música jovem É, na rádio, difícil, cara. você não tinha música jovem feitas por jovens, né? É, Eu fiz o Serginho Groisman essa semana, em cima do lançamento do livro e tudo mais. E o Flávio Venturini estava lá. legal. E eu lembro das músicas tocando, né, do 14 Bis na época, né? E eu lembro tocando na rádio, assim, eu achava bonito e tal e tal. Não é exatamente meu estilo, mas importante que uma nova linguagem estava tocando. Sim, Vinícius Cantuária estava tocando. A bateria eletrônica, isso no comecinho da década de 80. sim, A bateria eletrônica tinha chegado no Brasil. Você lembra daquela música do Gonzaguinha? Ele tomou um banho de água sim. fresca no lindo. Como é que é o nome? Lindo Lago do Amor, é. O lindo Lago do Amor. É, Já a partir do título é difícil ser punk ouvindo aquilo. é, Mas era uma nova estética que estava chegando. sim, Até Lilás do Javan sim, tinha uma bateria eletrônica. Ok. Aí me aparece o Kid Vinil. Isso para mim foi o grande divisor de água. é, Justamente quando a Blitz apareceu, o Kid Vinil apareceu no Chacrinha. Tudo bem, o som não era bem new wave, era mais para rockabilly. O sim, visual era new wave, é, né? O Kid Vinil era mais velho, mas tinha um conheceur do The Clash, sim, do Chacrinha. Isso mudou tudo. E lembra que a gente estava vindo da década de 70. E a gente tinha umas coisas maravilhosas, sei lá, Guilherme Arantes, né, com aquele Coração Paulista. sim, Tinha umas coisas da Rita Lee, tinha o lado mais soft, né, do Raul Seixas no final. sim.
mas não eram pessoas jovens, não desmerecendo em nenhum momento, por Sim, favor, sim, mas é, não era um som jovem, era um som de pessoas mais velhas, sim, e talvez alguns, né, tem mais um resquício, né, do movimento hippie no Brasil, mas não comunicava. Eu ficava feliz, claro, pô, pelo menos é uma guitarra na rádio, né? claro, Mas claro. foi só com o rock da década de 80, claro, quando apareceu o Blitz, mudou tudo, mas coube ao rock de Brasília a devolver a contestação para as ondas do rádio. Porque a década de 70 tinha perdido disso, tinha perdido isso. E claro, você tinha grandes bandas assim, né, na década de 70, e bandas com gravadoras, né? Eu Sim, lembro a Casa das Máquinas sim, tinha comercial na televisão, incrível. legal. É, Mas não foi o fenômeno de massa que a gente conheceu na década de 80. sim, Mas claro, com a abertura democrática, lógico, eles estavam saindo dos anos de arroxo, ainda era o governo Geisel, né? Mas coube ao rock de Brasília conseguir devolver isso. O punk paulista, igualmente mais didático, convenhamos, mais sim, didático, mas igualmente incisivo, era underground. sim. E o rock de Brasília que conseguiu levar isso, sabe? E eu me orgulho muito de ter feito parte disso, sabe? Existia, é engraçado porque em São Paulo, né, a gente fez já esse debate também com o Nazi, fizemos com várias pessoas aqui desse período, desse pós-punk paulistano também, né? E era Uhum. muito engraçado porque, assim, os locais onde haviam shows, onde havia shows, tipo o Carbono 14, Napalm e tal, Yeah. eram lugares que eles eram completamente ecléticos, né? Porque você podia ter o Ratos de Porão, o Inocentes e o Azul 29. Quer dizer, não tinha muito essa coisa ortodoxa de, ah, você é punk, você é new wave, você é não sei Uhum. o que, né? Em Brasília era assim também ou era uma cena Ó, mais. não, a gente fez todo esse circuito, inclusive quem encerrou a casa na Palme foi a gente, Sim, né? Eu narro isso no capítulo do livro que é engraçadíssimo, porque teve uma briga ali, cara, parecia trapalhões, sabe, cadeira nas costas, assim, né? Agora é o seguinte, você fala dessas bandas, né, que você acabou de Azul 29. Pra quem não sabe, Azul 29 tinha o Edu, o saudoso, né, que ele faleceu, sim. Amarante, né, que foi guitarrista do Zero, né? Uhum, Lembra, todas essas bandas estão no mesmo quadrante. sim, Então, tinha uma linguagem punk mais pós-punk, né? Porque o rock brasileiro da década de 80 foi mais construído em cima do pós-punk. sem dúvida. E tem uma coisa curiosa que o hard rock, em português, nunca rolou. Na boa, com exceção de Dr. Sin e talvez É, Rosa Tatuada, Made in Brasil, essas Made in coisas, né? Brasil. É, é. Não, mas eu tô falando de chegar ao mainstream, Ah, não, né? sim, verdade. Mainstream mesmo, sucesso de rádio, É, disco de ouro, é, algo assim, é. né? Estranho isso, né? Porque os fãs eram extremamente exigentes, assim, eu acho que tinha que ser em inglês. E o pós-punk, sério, olha as bandas principais na É. época, né? Titãs, né? Quando o Titãs descobriu o punk, né? Sim, sim, Ira, Plebe, Legião, Capital, um, Ultraje, Paralama, tudo pós-punk. é verdade. Tudo pós. É, Talvez o traje mais com pé no rockabilly do que qualquer outro. Magazine mais com sim, pé no rockabilly. Então é curioso isso, né? sim, Então aqui em Brasília era gente contra o resto. Quando a gente se esbarrava na comunidade hippie aqui, e tinha hippie e tanto aqui, a única identificação que a gente tinha que era nós todos contra o poder público. sim. Mas as semelhanças acabavam ali, né? Pela madrugada, né? E as bandas Plebe Legião Capital começou com o aborto, né? Assim, voltando um pouquinho, primeiro foi o aborto, depois Sim, Metralhas, que Metralhas é como se fosse o aborto da plebe, sim. né? Só O para aborto que explicar, gerou a plebe. só para explicar para galera, Aborto é Aborto Elétrico, foi a banda que deu origem à Legião Urbana também, né? Com Renato e Yeah. tudo, né? É. E aí o aborto, o Metralhas acabou, né? Bonfá ficou sem tocar com alguém. Eu fui convidado para entrar na plebe, aborto acabou, Legião, depois Capital, nessa ordem. E a gente tocava junto em todo lugar. E não, para começar, não tinha casas noturnas, Sim, então a gente só quebrada, lanchonete, ficava tocando até a polícia aparecer. Mas basicamente eram essas três bandas, assim, super unidas, mas num tipo de, assim, no caso da plebe, a pirraça, sim, sim. né? A gente sacaneava todo mundo, né? Eu tinha te falado, lembra se alguém perguntar para mim, Felipe, como é que você consegue resumir o seu livro? Eu acho o seguinte, você lembra do Jabba the Hutt, né? No Sim. Star Wars
não é 3, não. Acho que é Star Wars 6, né? Para quem entende disso, né? O Retorno de Jedi. Você lembra aquela figurinha que ficava no ombro do Jabba da... Eu acho que esse era meu papel, assim. A gente ia lá, jogava moeda em cima do Renato quando ele tocava. Eu jogava no chão, por Sim. favor. Quando ele tocava violão, Trovador Solitário, que ele abria shows da plebe. No ensaio do Aborto Elétrico, a gente desligava a chave geral. Assim, a gente tinha uma música em homenagem ao Capital, eles tinham Psicopata, a gente Sim. tinha Psicoganso. Então, nessa vida eu só me canso, estou virando Psicoganso. Então, aquela coisa meio bobinha, bem engraçada, né? E continua. E o tom do livro é esse, eu aviso quem for ler. Sim. O tom é esse. A única diferença é que tudo é conhecido. Sim. Naquela época era tudo desconhecido, né? É isso. Então tinha essa união, mas em São Paulo, que a gente viu no underground paulista, e eu fui o mais novo a frequentar, eu tinha 15 anos de idade, eu via que o underground era interessante, porque as casas noturnas, muitos eram casas gay, Tá. Village, Via Sim. Berlim, Sim. e era interessante pra gente, porque nós éramos tão outsiders quanto a comunidade gay, e todo mundo se entendia ali. Então Sim. era bem bacana isso, sabe? Muito É. interessante. Quando vocês vieram tocar em São Paulo pela primeira vez, onde foi? Foi tipo já no Napalm, assim? Napalm, né? Na Napalm. noite anterior a gente tocou no Rose Bombom, mas Tá. só tinha 7 pessoas, sendo que a sétima pessoa era o Ney Galvão, lembra o É, estilista Ney é Galvão? mesmo, é o Ney Galvão? Eu não sei se era exatamente nós, os rapazes, que ele estava querendo ver essa noite, né? Mas, peraí, cara, eu vou ter que abrir a porta para minha Claro, esposa, se fica me à dá vontade, fica à 15 vontade. segundos, Tem sorry about problema that. nenhum, não tem problema nenhum. Galera, eu vou abrir aqui já para perguntas, tá? Quem quiser aí, só mo- botar a mãozinha ali ou me chamar no chat aqui que eu já. Tranquilo. Então, então E, primeiro o fone. foi a É, Fernanda Pacheco na época, depois ela virou Fernanda Villa-Lobos, ela casou com sim, Dada. Eu falo bastante dela no livro, e com muito carinho. Ela que meio que apadrinhou as bandas no começo. E outra figura importantíssima que tem que ser lembrado é o Guilherme Snardi, do sim, Zero. do zero. Ele foi meio embaixador da galera. Ah, é. É, ele que frequentou. Você lembra a casa? Tinha umas casas no tour chamado Chiffon, Via Berlim, Madame Satã, Rose Bombom, Carbono 14, claro, Rádio Clube. A gente fez todo esse circuito. Tá, E era mágico. E eu era o mais novo de todo mundo, eu tinha sim, 15 anos de idade. E era muito legal você ver uma cena e o novo que atraía todo mundo. Ao contrário de hoje em dia que você tem é o sim, conforto do conhecido, sim, né? Que sim, isso está meio que matando a música no Brasil. Mas naquela época era o novo. Então você falando da Azul 29, a gente ia pro Rosbomont ver a Azul 29 com Coqueluche abrindo. olha, Depois a legal. gente vai, vamos lá no Madame que vai ter banda tal e tal. A gente não conhecia nada, cara, e a Sim. gente queria absorver aquilo. É uma pena, realmente é outra era, né? E quando vocês vinham a São Paulo, uma curiosidade, mas vocês ficavam que na casa da galera? Ficavam na casa do Casa de amigos, pessoal? é. Casa de amigo? A primeira vez, deixa eu tentar lembrar, a gente fez na Palme. Eu acho que a gente ficou com a Massinha. A Massinha era punk das punks, eu falo dela Tá, no livro, tá. né? É toda tatuada, tinha um escorpião tatuado na orelha. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto Sim, tanta tatuagem na minha vida. Eu era muito novo, né? Ainda mais um moleque que nem eu, vindo de sim. Brasília. E a gente eventualmente fez amigos, a gente ficava na casa das pessoas. Mas a primeira vez que a gente ficou, a gente conseguiu um apartamento no Bexiga. E a gente ficou lá. E eu usava uma lente de contato especial, que eu podia usar a lente durante 2 semanas. É meio Tá, louco isso, né? tá, 2 semanas você podia dormir com ele, era uma lente que respirava, blá blá tá. blá. Cheguei em São Paulo, em 1 hora e meia eu tive que tirar. Sim, por causa da poluição. Já dizia o Escandur, né? A fumaça é melhor do que o ar, né? Ou melhor ainda, naquele filme de submarino do Gene Hackman, que eu não consigo lembrar o nome, Chama Denzel Washington e Gene Caçada ao Hackman. Outubro Vermelho. Não, 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 esse é do Sean Connery. É um outro. Ah, não, é o Que o Crimson, Quentin Tarantino foi chamado. Crimson Crimson Tide. Tide, É, né? Ele é, fala quando eles estão para mergulhar, saindo é, de Los Angeles, Gene Hackman fala assim: eu não consigo confiar em ar que eu não vejo. I can't trust é, air that I can't see. Então Tony, a cena era vibrante, cara, quando a gente chegou. Vibrante. E claro que os amigos ajudaram muito. A gente fez um show logo de cara com o Ira,
Ah, Na época o Gavan estava na bateria ainda e, e era não tinha ninguém preparando fita demo para gravadora tá. ou querendo fazer que virar like ou que não sei o que, eu ir para, né, eu ir para rádio. Não tinha isso, cara. Sim, Era uma sim. urgência que propelia que eu não sei onde é que eu arranjava forças, porque a gente ia sair da escola na sexta-feira, eu era mais moleque, né? A gente ia toco duro, né? A gente chamava toco duro, ônibus, né? Sem ganhar nada, sem perspectiva de Sim. nada. Fazia o show, às vezes dormia na rodoviária, voltava para Brasília e ia direto para a escola. É Que louco, louco né? isso, É, cara, né? é. Muito legal, muito legal. Olha, vou abrir aqui para perguntas, botar aqui na galeria. Primeira pergunta do André. André, por favor. Não é o André Miller, não, né? Não, não, é o outro André. Nosso André com sempre tá com essas roupas interessantes aí. Xará, por favor. Quem que tiver É, perguntas, podem levantar o braço, a mão aí, por favor, tá? Felipe, boa noite. Opa! Muito obrigado pela sua presença hoje. Boa noite a todos os outros participantes. Felipe, eu sou fã do rock dos anos 80 e fã da bibliografia também. Eu tenho o livro do Dapiev, do Ricardo Alexandre, do Lobão, várias biografias. E quando a gente lê a história do rock dos anos 80, sempre tem algumas bandas que acabam passando assim, meio como assim, entre outros. Então a gente está lendo a história do rock de Brasília, tem lá Legião, Paralamas, Capital, e de repente a gente vê lá Escola de Escândalos, que passa ali repentinamente. Eu queria saber das bandas que você viu, aquelas bandas que às vezes só lançaram um compacto, só entraram num pau de sebo, E ou às que vezes nem isso, né? nem isso, eles que morreram no ninho. Qual foi, e você pode deixar responder a respeito da cena de Brasília ou de qualquer outro lugar, qual foi ou quais foram as grandes bandas que você viu que morreram no ninho, que não chegaram a gravar, ou que ficaram só no compacto? O melhor exemplo disso talvez seja a Escola de Escândalo, né? Eu falo isso no livro. Foi minha primeira produção. A EMI me chamou, a gente estava bem na gravadora, né? O primeiro disco foi ouro, o segundo foi quase disco de ouro. A música estava tocando na rádio, blá blá blá. Aí eles me ofereceram para produzir o que eu quisesse. Coloquei Escola de Escândalo dentro dos estúdios da EMI. Inclusive numa mesa original, no Estúdio 2, uma mesa original da Abbey Road, que quase que o Paul McCartney veio para o Brasil gravar. É mesmo? Só que o Paul McCartney resolveu ir para a Nigéria, que era mais exótico, É, né? Imagine, imagine o Paul McCartney, é, cara, gravando é, no Rio, cara. é. Mas Band on the Run não teria sido, seria Band na água de coco, Sim. algo assim, não teria sido, né? O drama daquele disco, assim. Sim. Aí eu produzi a demo, a EMI não gostou e eles travaram a demo. Então, aquela coisa, né? Vai que vai para outro gravador e fica grande, aí o diretor artístico vai ficar com cara de babaca. É. Então, melhor destruir a banda. E destruiu a banda. E foi uma grande tragédia. E o Feijão, um dos músicos mais abençoados que eu já conheci na minha vida, e eu não estou brincando, ele acabou indo para o caminho do mal, conheceu uma pessoa que não devia ter andado, foi preso e eventualmente, né, morreu depois de sair da prisão, né? Então não tem uma semana que eu não passe assim quando eu penso se eu podia ter investido mais, mas a plebe já estava começando a apresentar algumas rachaduras, seria uma piada com rachando concreto, já na época do segundo disco. E eu não estava gostando da politicagem de gravadora, porque a gravadora optou por contratar arte no escuro, que uma coincidência enorme, até uma doce vingança inconsciente, era da ex-cantora de Escola de Escândalo, né? Olha, A Marielle. E eu era contra e eu briguei com a gravadora, talvez foi aí que causou a nossa racha eventual, né? E é uma tragédia, mas tem muitas bandas assim na história toda, porque tudo tem um ápice, né? Tem um momento, né? É um grid, né? Tem um momento para tudo, né? E às vezes a banda tá no ponto, não rola, aí alguém engravida, alguém sai, alguém passa concurso, alguém morre, sabe? E o momento Escola de Escândalo era aquele. E eu falava para a gravadora, gente, no mínimo o disco se paga, cara. Eu tô investindo, cara, esse guitarrista pode ser um dos maiores guitarristas do rock brasileiro. Aí eles viraram para mim e falaram assim: mas a gente está vestindo uma mulher. E se você olhar a capa do disco do Arte no Escuro, como é que eu vou discutir com isso? Então foi até bom me decepcionar muito cedo com o meio,
porque eu sou produtor hoje em dia. E eu poderia ter virado produtor daquela época, mas eu não conseguiria jogar o jogo, cara. Eu não consigo. Então, quando eu vejo o êxito que a Plebe teve, tudo que conseguiu, eu me espanto, porque eu nunca consegui jogar esse jogo, cara. E por que que você acha que a gravadora rejeitou a gravação do Escola dos Cantos? Era muito pesado? Era o tema? Bem, Era... o Bernardo é um excelente. O Bernardo é irmão do André, né? Que nem eu falei, é uma relação extremamente incestuosa da galera Sim, de Brasília, né? E as letras são um pouquinho únicas, né? Tipo, ele rimava centopeia com onomatopeia. Realmente é, um, é uma postura diferente, né? sim. E o som tinha uma coisa não era tão pesado, assim, a banda era mais pro New Wave, não sei, mais moderno, não sei, mas a pegada do Feijão era heavy metal. Mas é muito simples, só tinha uma vaga para um. Então Ah, eles optaram aí com a banda, com a Marielle, né? entendi, entendi. Moacir, por favor. Moacir Franco, ele não tinha É o morrido um Moacir tempo Franco. atrás? Não, o Moacir Franco tá vivo ainda, hein? Morreu, voltei, 88. voltei para hoje. O Moacir Franco tá Boa vivinho da noite a Silva. todos. Fala, Moacir, beleza? Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Bom Opa, boa demais poder noite. falar com você. E hoje pela tarde, eu estava fazendo a lição de casa e eu reouvi o Evolução, né? Tanto a parte Lis- um quanto a parte Lição de 2. casa. Você estava Tem que estudando fazer a lição de história? casa. Mas também, Evolução do Homem. E assim, quando saiu, eu não tinha parado para ouvir os dois discos na sequência, né? Eu ouvi o primeiro quando saiu, acho que em 2019, né? E Aham. ouvi o segundo quando saiu ano passado. Mas hoje eu parei para ouvir os dois na sequência, né? E assim, além das letras da Plebe, que sempre são muito boas, me chamou muita atenção a parte musical, né? Porque assim é muito variado, né? Tem música com orquestra, tem música Uhum. que parece assim uma vinhetinha para passar de uma para outra. Yeah. Aí tem outra que já puxa mais pro punk, pós-punk tradicional da Plebe. Aí tem uma com 10 minutos, 12 minutos, eu acho que é a penúltima, a última Pois é. música. Então, eu queria perguntar assim, como é que foi e já teve a questão, né, que a primeira parte saiu antes da pandemia e a segunda parte levou 4 anos para sair, né? Então, eu queria perguntar assim, como é que foi o processo de composição, né, tanto de letras quanto de músicas? E assim, como é que o seu trabalho como produtor influenciou para você fazer esse disco tão variado, né? Porque realmente é muito variado, né? Tem música de 40 segundos e tem uma de 12 minutos, né? É Yeah. muito variado. Eu quero saber assim, como é que o seu trabalho de produtor influenciou nessa composição do Evolução. Só um parênteses aqui. Eu tenho um programa de rádio aqui em Brasília, na Rádio Justiça FM, né, pro DF inteiro, uma vez por semana. E o produtor do programa ele fica muito impressionado. Ele fala assim: Nossa, Felipe, você é muito eclético. Eu falei assim: Não, não sou nada disso. Eu só tenho bom gosto, né? Então, para mim, eu cresci no mundo musical. Eu cresci na década de 70 nos Estados Unidos. Então, vocês viram essa música do Coldplay com Dick Van Dyke, né? Que lançou agora, tá um maior sucesso, né? Dick Van Dyke, ele tem 99 anos de idade. Para quem não sabe, Dick Van Dyke é o parceiro da Julie Andrews em Mary Poppins, Sim. né? É uma entidade americana. O cara é incrível, sempre fui fã. Mas, olha, tipo, aquele cara de programas de variedade da década de Sim. 60, sabe? Né? The Dick Van Dyke Show, né? É. Então eu cresci com o livro, o filme Tommy na minha cabeceira, mas não o disco do The Who, o disco da trilha sonora. E quando você abre, você tem as letras, as fotos da Anne Margaret. Nossa, aquela cena Linda. dos feijões para todo moleque de 10 anos, aquilo mexeu muito comigo, É. né? Então, o violinista no telhado, Chitty Chitty Bang Bang, que é outro filme com nem tão conhecido com Dick Van Dyke, né? Novice Rebelde. Mas para mim é mais o Hair e Godspell, que meio que, uou, o que é isso, né? Ok. É, pulando algumas décadas para frente. Em 89, eu e o André, a gente estava de mal com a EMI e a gente fez uma demo para Polygram. E no meio tinha uma música chamada Evolução. Uma letra um pouco estranha, né? Que é um pouco ambicioso você narrar 200 mil anos da evolução do Homo sapiens desde o despertar da consciência em 4 minutos é um pouco pretensioso. O Billy Joel tentou isso
né? You didn't start the fire. Ele tentou fazer isso com o século XX em 5 minutos. A gente tentou 200 mil anos em 4, quer dizer, né? Ficou um pouco reverente demais. E o meu vizinho era o Evandro Mesquita, lá no Olha. Rio. E para mim isso era uma honra, porque o Evandro Mesquita que abriu a porteira, pode falar o que quiser, abriu a porteira. Eu mostrei a música para ele. E de repente dava para abrir. Isso que era um pouco irreverente para plebe. Aí ele não gostou. Eu falei, pô, a banda mais irreverente do Brasil não gostou da música? Então esquece, a gente arquivou. Ok. Pula 30 anos, eu estou fazendo minha pesquisa do meu livro, Cara da Plebe, e eu esbarro na letra de evolução. Aí virei para o André, cara, vamos completar isso? Vamos. Então a gente fez, só que a primeira música que eu compus, meu filho era pequeno na época, eu fiquei com ele, eu imaginei uma batida ragdoll da música do Aerosmith. Tum, tum, pá, tum, ragdoll, só a batida, e eu comecei a compor em cima. Cara, ficou horrível, parecia Ana Carolina numa noite ruim. Falei, ah, não. Se for fazer isso, tem que fazer direito. Aí a gente mergulhou, parei o livro, 1 ano de produção, 8 meses de gravação, e saiu a obra. E a Folha de São Paulo falou que o disco é uma mistura de. Foi muito elogiado. A Plebe nunca se preocupou com a crítica, assim. Eu tô, na verdade, nem me fudendo, assim. Eu estava mais curioso para ver como é que eles viriam um trabalho tão ambicioso, talvez um pouco pretensioso, não sei, né? De 28 músicas inéditas, numa era como as pessoas só lançam single ou EP de 4 músicas, e a Plebe me parece com 28 músicas, sabe? Mais um motivo que eu quis fazer isso, né? E a Folha de São Paulo resumiu, parece a MTV com o History Channel. Aí eu falei assim, não pode ser, porque o History Channel celebra as conquistas da humanidade, e a MTV destrói as conquistas da humanidade com seus reality shows e cá para nós parte da programação, né? Mas obrigado por você ter ouvido inteiro na ordem, porque o musical é para ser feito, para ser ouvido na ordem. E a única coisa que eu lamento é que não tem, porque as letras são quilométricas, a arte é linda do disco. É uma pena a gente não ter o encarte grandão, o vinil. Nessas horas o vinil faz falta, né? Faz falta, né? Verdade. Vamos lá. Primeiro o André Luiz, aí depois o Fábio. André, por favor. Boa noite, Xará. Boa noite, Felipe. Opa, Prazer estar com vocês. Cara, eu considero assim, Até Quando Esperar, talvez acho que é a música mais perfeita do rock nacional, né? E extremamente atual. Desde letra, principalmente a letra e a musicalidade, né? Ela é atual até hoje. É uma música que você não enjoa. Eu tenho 55 anos, escuto desde quando foi lançado, né? Quase 40. E é uma música que você não consegue enjoar. E como é que você vê, depois de 40 anos, né, você pega a letra de Até Quando Esperar, você lê, e você parece que você compôs essa música ontem, né? bem, Tudo que está bem, ali, a realidade daquela época é a realidade de hoje, né? Onde que o Brasil falhou? bem, na, numa análise mais simples, assim, como artista eu fico feliz com a relevância da obra, mas como pai cidadão eu fico puta vida, sabe? E é uma grande tragédia. E isso é uma coisa engraçada, né? A temporalidade das letras da plebe, né? Quando teve o ataque do PCC em São Paulo, ou até aqui o concreto rachou aqui em Brasília alguns anos atrás, caiu bem em frente ao Banco Central, um viaduto, virei meme, né? O concreto já rachou. Ou o PCC ficava ligando pra gente, né? Muito por causa do Clemente também, né? Da música Pânico em SP, ficava perguntando, cara, vocês são videntes? Eu falei, não, mas realmente alguma coisa a gente fez certo, né? É que talvez seja uma visão que a gente tem aqui em Brasília do resto do país, que é uma visão única, que a gente está no topo do Planalto Central, a gente está ao lado do poder, e a gente vê o Brasil de um outro ângulo, né? E pelo fato de 2/3 de cada banda do rock de Brasília serem filhos de acadêmicos, isso fez uma diferença, sabe? Ter uma curiosidade intelectual já meio que propelido pelos próprios pais. E no meu caso singular, eu falo muito isso no livro. Eu estudei numa escola internacional e a minha sala de formando tinha 17 nacionalidades diferentes. Não tem como isso não mexer com você.
E a primeira frase da primeira música, não foi a primeira música da Plebe, até quando apareceu em 84, mas foi a primeira música que apresentou a Plebe para o Brasil. Eu falo assim: não é nossa culpa, nascemos com uma. Na verdade, é benção, né? Eu falo benção, né? Mas eu fiquei pensando, pô, se o Guilherme Arantes pode cantar Quando eu fui ferido, ele põe o tônico no lugar errado, eu posso também, e sem ser taxado de tentar matar a língua portuguesa. Mas justamente fala, não é nossa culpa que a gente nasceu nas famílias que nasceu, nas famílias que nasceram, ou de ter tido oportunidade. Ninguém. Ah, tá, deixa eu só esclarecer logo de cara. Ninguém era filho de barão, ministro, dono de estatal, não era isso. Tudo acadêmico, e acadêmico assalariado, que ralava pra caramba, sabe? Né? Funcionários do governo. Meu pai era um funcionário do governo, né? Mas a gente teve o apoio da família e, mais importante, o acesso a uma segunda língua, a uma viagem internacional aqui e acolá. Então, quando veio o momento, né, quando o momento encontrou um instante do boom do rock brasileiro, a gente estava pronto, cara, porque a gente não perdia nada na tradução das letras que vinha do punk inglês, que a gente conseguia em real time, isso sim, por causa dos amigos de diplomata. Então, nada se perdia na tradução. Então, a gente estava conseguindo se expressar exatamente da mesma maneira em português, mais uma vez falando, sem que nada se perdesse na tradução. E é uma lucidez que, em termos de música contestatória, o rock brasileiro não tinha visto até então. Na MPB, sim, mas que isso é outra discussão, mas que foi durante os anos de arroxo, o pessoal teve que sair correndo, né? Saiu em exílio. Fico imaginando se eu tivesse escrito Proteção 10 anos antes. Eu fico pensando, será que eu estaria aqui, né? Então, o momento e o exato foi justamente aquela coisa, né? Os hormônios à flor da pele, a abertura democrática e esse lugar ímpar que a gente vivia, que era Brasília, não só porque era somente a sede do poder, é que a gente tinha praticamente a mesma idade da cidade. E a não ser que você tenha nascido em Jerusalém ano zero, isso lhe dava uma condição ímpar no mundo. E que bom que a gente usou isso para o bem. Que bom que as letras e a postura e a atitude ressoam até hoje. Isso é uma coisa que é muito importante para mim. Muito legal, muito legal. Fábio Henrique, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Felipe. Opa, Felipe, boa noite. de certa maneira, a minha pergunta ela dialoga um pouco com a sua resposta agora, porque no começo da sua conversa com o André, você mencionou que para escrever basta basicamente você sentar e começar a escrever, né? Mas Hum, geralmente, pelo menos para você construir um bom texto, é preciso um repertório, né, uma bagagem de anos ou de sim, uma vida inteira para você claro, conseguir se claro. expressar bem. Eu queria saber o que te formou enquanto leitor, o que você gosta de ler, se você é um leitor de biografias, de autobiografias, quais você gosta, enfim, o que você lê, o que você gosta de ler. Mas é boa pergunta. Eu tive que parar a minha vida nesses últimos 5 anos, né, por conta do livro, apesar que o livro não demorou 5 anos para ser escrito. Eu comecei em 2018, na verdade mais do que isso, né, 6 anos. Mas eu parei por conta do DVD Primórdios, né, porque justamente inspirado pelo livro, né, todas aquelas músicas do começo da banda, falei, vamos gravar, né? Aí, 1 ano parado, aí retornei, aí depois 1 ano e meio parado por conta de evolução, aí depois retomei, aí a pandemia, né? Mas a minha bagagem está bem clara no livro, né? Como toda criança americana, eu cresci lendo Snoopy e, era extremamente inspirador, né? O Charles Schultz, que para mim é um homem divino, assim, pense bem para uma criança, isso era literatura avançada, cara. Sim. A Lucy era uma psiquiatra, né? O Charlie Brown, ele era fã do Cidadão Kane. O Snoopy, quando não estava tentando escrever o grande romance americano, ele era assim, achava que era um piloto da Primeira Guerra Mundial. O Schroeder adorava tocar Beethoven, o Lino, ele era um existencialista, cara. Aí eu passei a ler muita ficção científica, né? Eu não lia, eu falo isso no livro, talvez com exceção de Santo Agostinho ou Ouspensky, eu não lia os poetas suicidas, né? Os filósofos suicidas que fizeram tão bem e tão mal para o Renato. E como amigo dele eu posso falar, porque da mesma maneira que o inspirou, deu uma fundida na cuca dele. Então isso é outra discussão.
E aí quem fez muito minha cabeça, assim, eram dois autores, Arthur C. Clarke, né, o grande mestre da ficção científica, né, um futurista como ninguém, mais do que o Asimov, na minha opinião, e um escritor americano chamado Kurt Vonnegut, né, que é, bem, para quem conhece Matadouro 5, sei lá, poucos filmes foram feitos, né, que as pessoas conheceram, e eu acho que poucas obras dele foram traduzidas para o português, mas isso me instigava, mas eu também li, engraçado, eu estava tentando lembrar isso, isso acabou não entrando no livro. Eu lia, tipo, A Profecia, né, The Omen, o Sim. livro, né, um filme com Chris Christopherson chamado Comboio, Convoy, né, Do é, Sam coisa Peckinpah, né? diferente, né, É, mas, é, mas vá, é do Sam Peckinpah esse filme. Convoy, É, Convoy. Ele é lá, Ellie McGraw, não é? Ela tá linda eu acho nesse que filme. sim, É né, sim. É. aquele livro que tem a foto do filme na capa, né, Sim, sim, sim. edição, né, mas e pouco antes de escrever o livro, o último livro, eu li dois antes, né, que é um pouco variado que eu leio, mas eu li o livro do Stephen King, que falava sobre um cara, fizeram até um seriado agora, um cara que quer voltar para o passado para evitar a morte do Kennedy, né? O livro dele enorme. E eu li a biografia, eu não sou muito de biografia não, não quero decepcionar ninguém não, mas eu li a biografia meio autoexplicativa de cada música do XTC, que é uma banda fundamental para mim. E eu mais ou menos baseei a minha narrativa nisso. Eu queria o nível de detalhe, o nível de detalhe do livro do XTC, né? E eu queria o nível de imersão do Stephen King, porque o Stephen King esquece os filmes. Stephen King do filme, se nem o Kubrick gostou, né? Esquece. O Stephen King da literatura é um nível de imersão nos personagens que me deixa zonzo, assim, quase tipo Tom Wolfe, né? Tom Wolfe é um pouco esquizofrênico, assim. Eu espero que eu consegui responder a Sim. sua pergunta. Assim, eu nunca fui de filósofo suicida, né? Mas eu tenho meus demônios também, só que eu exorcizei de outra maneira, né? Muito legal. Xará, por favor. Não, só aproveitando que o Felipe comentou agora sobre aquele livro do Stephen King, chama, acho que é Novembro de 1963, que é quando Uhum. a pessoa volta para, enfim, impedir o assassinato do Nixon. E aí eu lendo um pouco sobre as resenhas do seu livro, Felipe, aí Coisa boa, algum... coisa ruim? Não, coisa boa, óbvio. Em alguma delas ele Não. menciona assim, a amizade do Felipe com alguns presidentes americanos. Ah, não, isso foi um erro de, Ah, né? foi um erro. E eu, Aí eu ia coitado pedir de para mim, você né? comentar um pouco sobre isso, mas... Ok, não, 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 meu pai. O É o pai dele. seguinte, tem vários personagens importantes e realmente é uma coisa meio ímpar eu crescendo, né? Eu cresci em Washington, uma cidade que não deveria estar onde está, porque foi construída em cima de um pântano. E olha só, minha família é do Pará. Minha mãe é do Pará, não Paraná, Pará. E se você acha que o Pará é quente, você não viu o verão em Washington. É Cara, verdade. você não consegue respirar, cara. Cara, você não consegue respirar. Meu Deus do céu, eu nunca vi coisa. Olha que eu morei no Rio um tempo, né? E que nem eu falei, minha mãe é do Pará, né? E aí mudei para Brasília e aí meu avô, ele era deputado da Arena. E várias pessoas frequentavam a casa, de Javas Passarinho frequentava a casa do meu avô. E várias outras pessoas. E eu, moleque, eu sentia que tinha um clima ali. Né? Eu tinha acabado de chegar no Brasil, tinha 10 anos de idade. Só depois, claro, descobri que vários ali votaram a favor da AI-5, né? Sabe como é Sim. que é, né? É. Brasília, né? Década de 70, né? Ali, resquício, né? Década de 70. E nos Estados Unidos, meu pai trabalhava com Kennedy. E meu pai era o tradutor de línguas neolatinas, né? Romance languages. Então, português, espanhol, português de Portugal, francês, italiano, inglês. Então, qualquer chefe de Estado, desde Aldo Moro, Pio VI, Juscelino Kubitschek, né, o Goulart, que chegava nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, meu pai era o tradutor, né? E meu pai era muito amigo de Aldo Moro. Então eu lembro muito moleque quando o Aldo Moro foi assassinado, ele ficou muito abatido, Sim. né? Porque o assassinato foi horroroso, assim. Lembro que foi encontrado dentro de um carro É. morto, assim, né? A Brigata e Rossi, né? Tanto que
tem um momento no Rude Boy, no filme do Clash, né, que o Joe Strummer mostra o símbolo, né, do Brigatti Rossi, Sim. que era um símbolo muito punk, algo que uma estampa que talvez usaria, que ser punk, mas por ter sido quem matou Aldo Moro não usava, em respeito ao meu pai, né? Então essa é a história dos presidentes. Agora, curiosamente, minha mãe foi a primeira pessoa eleita pelo voto direto. E meu pai, perdão, pelo voto direto em Brasília, que é meio engraçado. Era prefeita comunitária, né, da Península Norte, onde a gente morava, mas foi basicamente o primeiro voto direto em Brasília. E meu pai era amigo de um cara chamado Vernon Waters. E o Vernon Waters, e deixa eu terminar antes de alguém ficar zangado comigo, né? Vernon Waters era o emissário americano que fazia viagens exploratórias na América Latina. Tipo, Chile 72, Isso aí. Um pouquinho. Brasil 63. Sempre um pouquinho Né? antes ali, né? Sempre um Yeah, pouquinho antes, é. yeah. Eles eram amigos, mas meu pai nunca foi em nenhuma viagem dessa exploratória, tá bom? Só para ficar bem claro isso. Uma vez ele estava em Paris, indo para o teatro, e o Vernon Waters estava conversando com a pessoa na frente, né, no banco da frente, e ele falou várias coisas que meu pai conseguiu ouvir. Tipo, Brasil foi fácil, foi ingênuo, foi praticamente pelo telefone. Olha que louco. Aí meu pai virou para ele mesmo, minha esposa é brasileira. Aí o Vernon Waters virou para trás e fez assim, ó, isso tinha que ser contado, né? Então É. é a minha história indireta com o poder público, né? E você contou pra gente, desculpa, eu já vou passar pro Fábio, você contou pra gente antes também, num outro papo que eu tive com você, que o teu pai tá numa foto famosa do Kennedy com o JK, é isso? A foto mais famosa do JK é aquele que ele tá com o chapéu, né? Sim. Com o braço para cima. Talvez é a mesma pose que o Niemeyer colocou, quando ele colocou um grande foice e martelo no Sim. coração de Brasília, cá para nós, né? Porque o Niemeyer ele tinha um senso humor como ninguém, né? Sim, A segunda foto mais famosa é o JK com o JK, né? O sim. Juscelino Kubitschek com o John F. Kennedy e meu pai no meio. Olha que louco. Eu lembro uma vez eu estava no Rio, eu estava cortando o cabelo, aí apareceu da revista Manchete, Adolfo Bloch, meu amigo JK, né? Aí tinha foto, aí eu falei pros caras, era o Coelho o nome do lugar. O Coelho aqui, ó, meu pai. Não, é meu pai aqui, eu tô lá do Certo. Não, ninguém conseguia acreditar. Eu falei, pô, mas é meu pai. A foto é histórica mesmo. Fábio, Mas tem uma coisa interessante, rapidinho. claro, claro. Meu pai me ensinou muito cedo a não deixar suas limitações irem contra você. Por exemplo, apesar que meu pai era um savant, né, de línguas, ele falava alemão e russo também, É mesmo, né? caramba. Aliás, eu acho que tinha esquecido de falar de francês, né? Não, Fala francês, italiano, você português, falou falei, francês, né? italiano, Ok, português de Portugal, Brasil. português, espanhol, tudo, né? Falava alemão e russo também. Que louco. Ele não se sentia à vontade para traduzir. Por quê? Eu lembro que meu pai ficava zangado. Meu pai já faleceu há 30 anos. Ele ficava zangado vendo, sei lá, algum filme e tinha um submarino. Aí o capitão, rápido, fecha a porta. E meu pai, não, escotilha, é escotilha. Ou, por exemplo, tem um cara voltando para casa com fraque. A gente acabou de voltar a gente acabou de voltar do Kennedy Center com fraque, né? Para ver um jogo. Não, é uma peça, play, é substantivo, não é verbo, sabe? Ficava meio zagado com isso, né? E Então, onde que ele aprendeu tantos idiomas, André, ele Felipe? nasceu com isso. Nasceu com Era isso um mesmo. savant. Meu pai era um Tá. savant, é um homem que vivia para os livros, né? Um verdadeiro diplomata. E meu pai foi diplomata, só que se aposentou ao vir para o Brasil, então nunca tive status de diplomata. Então, Tá. tinha algum punk paulista, tá vendo, tá vendo? Não, eu não. Nunca tive status de nada aqui no Brasil, né? Mas o interessante é o seguinte, isso tudo está no livro. Meu pai foi convocado para ir para Berlim em 45, depois da morte, não, do suicídio do Hitler, porque como os russos também estavam ali, alguém tinha que estar presente nas negociações, quem é que ia ficar com a turma que viraria o Von Braun, NASA, né? Então meu pai foi chamado. Meu pai nunca entrou em detalhes sobre isso, Que mas ele foi história, hein? chamado justamente por causa da língua dele. Então ele não deixou essa limitação. Se ele tivesse, mas eu não, meu russo ou alemão não é 100% fluente, ele não teria participado desse momento histórico.
sim, Então, a mesma coisa do punk, trazendo para o nosso pequeno mundo aqui. Se tem alguém que não deixou as limitações pararem, era o punk de Brasília, né? O pessoal aprendeu em público, né? sim, sim. Uns menos que os outros, mas é uma lição que eu carrego comigo até hoje. E tem um momento muito bonito que eu falo no livro Muito sobre isso. legal, muito legal. Olha quem está aqui, deixa eu apresentar aqui, ó. Claro. Esse aqui é o Benjamin Casimiro, Ah, olha. mais conhecido como Gato Nenê, né? Você nem existe. Mano, Boa. Fábio, por favor, depois o peraí, eu André. acho que ele desligou o fio aqui. Peraí, Não, 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 fala não, de tá, novo aí. tá perfeito, tá perfeito. Não, Passei pro peraí, não tô Fábio aqui. O ouvindo. Fábio, tá me ouvindo Peraí, agora? não tô ouvindo. É. Alô, 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 alô? alô, alô. Esse gato safado O lascou gato tudo. desligou. Tá ouvindo Agora agora? foi. Agora foi. Estou, vai. Fábio, por favor. Tá. Felipe, aproveitando que você mencionou que é um fã de ficção científica, eu queria saber como é que você tem visto o uso cada vez mais crescente da inteligência artificial na produção musical, se é algo que te interessa, que te, de repente, vislumbra a possibilidade de uso. A gente discutiu aqui, acho que semanas atrás, com o Aldair José, né, que lançou um disco sobre inteligência artificial e utilizou esse recurso em alguns momentos na gravação. É algo que te atrai ou algo que Não, você vê com... não exatamente. Eu fui. Eu faço trilha sonora de cinema, né? Aí eu fui chamado recentemente para fazer uma trilha sonora de um filme português chamado Sobreviventes, que é sobre um navio negreiro que naufraga no século XIX e os sobreviventes na praia, né? Quer dizer, vamos ver quem vai mandar na praia sem as algemas, né? Então, um filme fantástico, muito forte. E eu fui chamado para o filme justamente por causa da trilha sonora de Faroeste Caboclo que eu fiz e eu ganhei o prêmio, né? Eu nunca pego o nome é tão grande, o grande prêmio do cinema brasileiro, É, né? Ganhei meu Oscar, pronto, né? E eu fui chamado por causa disso. Então, eu fui chamado por causa de um estilo que só eu tenho. Ok. A gente tem a inteligência artificial que pode simular tudo isso. Alright, eu nunca fiz isso, olha, colocar, ok, faça uma música que nem Plebe, escreva uma letra como Felipe. Mas sabe que não me interessa? Porque um, eu ainda acho que está muito na sua infância. Mas quando a computação quântica ficar mais popular, aí o perigo vai, aí que o pau vai comer. Como diria o James Cameron, né, do De Volta ao Futuro e Avatar, né? Ele fala assim, no dia que você tiver algo do tamanho do cérebro, ligado em nada, que possa ter o poder de processamento desse tamanho sem estar ligado em nada, aí a gente está perdido. Sem estar ligado em Wi-Fi, hum, internet. E eu acho um grande perigo. É uma tecnologia nova, ninguém não está tendo regulamentação nenhuma. E não adianta dizer para os chineses, não, vocês não podem fazer isso. O que eles vão fazer? claro. Né? A mesma coisa com clonagem. Né? A tecnologia não está lá ainda, mas vão fazer. E eu acho que vai ser um grande desastre. Mas até lá, eu sou compositor, sou escritor. Inteligência artificial não conseguiria escrever esse livro. Conseguiria escrever algo parecido, tentar juntar os fatos, mas não com esse enfoque, né? A mesma coisa das músicas que a Plebe faz que eu faço. Agora não me preocupa não. Come on, eu tô com 58. Se eu tivesse 14 anos, talvez me preocuparia. Porque se eu com 14 anos, ao fazer 58, meu Deus do céu, como é que essa tecnologia vai estar? Aí eu estaria um pouco mais preocupado. Mas a mim, pessoalmente, não me preocupa essas ferramentas. Me interessam mais em termos de vídeo, viu? Não em termos de música. Então não me dá medo. Eu tenho meu estúdio, eu tenho um state-of-the-art estúdio aqui em Brasília. Eu sou old school, eu uso Pro Tools, mas não edito muito, eu gravo meio como se fosse em fita, whatever, né? É isso. Tá bom. Tá certo. André, por favor. Perdão, estava desligado o microfone. Imagina. Felipe, eu queria saber sobre a relação da Plebe Hood com a MTV, que você citou agora há pouco da MTV, porque das bandas dos anos 80, das bandas de Brasília, Uhum. a que teve menos um casamento assim com a MTV foi a Plebe Hood. E eu lembro que na época vocês É. lançaram um disco muito bom, que eu acho que até é o disco que eu mais gosto, que é o Mais Raiva do que Medo. E Sim, parece foi bem no comecinho, né?
E não, alguma coisa aconteceu que a Plebe Hood não penetrou muito na MTV. O É, que que aconteceu ou é, não aconteceu? talvez a linguagem do clipe. A gente fez um clipe de este ano, isso está no livro, que virou talvez o meu momento mais constrangedor, né, na minha carreira. Foi um clipe que até entrou nos piores clipes do mundo, com Marcos Mion apresentando. Uhum. Vai ver isso online. Eu narro isso tudo no livro, né? Eu não tenho censura no livro, não, não, né? Quando a MTV chegou, muitos artistas, lembra que eu falei sobre isso com o Paulo Ricardo. As pessoas estavam achando que, uau, a MTV vai ajudar a expor o rock brasileiro. Come on, né? Foi justamente o contrário, né? Foi para empurrar coisas goela abaixo aqui no Brasil. E eu fui embora pouco depois. Eu fui embora do Brasil em 94, então não vivi muito isso, né? O Uhum. mais raiva do que medo, não teve nenhum clipe assim sensacional. Então vai ver que foi por isso que não rolou. Apesar que a MTV cobria os nossos eventos, eu lembro o lançamento no saudoso Zero Anta em São Paulo, 92, olha aí. 90, não, Uhum. 93. 93. E eu lembro que eles se deram trabalho, eles fizeram uma pesquisa na rua perguntando se as pessoas tinham mais raiva do que medo. Eu As pessoas lembro mais disso. raiva, quer dizer, pelo visto a gente acertou no nome, né? Ok, aí eu passo 6 anos fora. Aí quando eu volto pro Brasil em 2000, eu fui pro MTV Awards, né? Não estava concorrendo a nada. Aí foi muito estranho para mim. Realmente a juventude, conforme profetizado, tinha virado uma banda numa propaganda de refrigerante. Era tanto patrocínio, as bandas já chegavam safo, sabe? Né? Por exemplo, com todo respeito ao Chico Sainz, inclusive, era um fã de carteirinha da Plebe, mas ele sabia usar o meio, né? Skank fazendo harmonia, e pro Jô Uhum. Soares cantando em harmonia, não sei, sabia usar o meio, sabe? Eu não. E no livro eu falo isso e eu faço mais um paralelo à política americana. Sou um pouco apaixonado por política americana, vai entender? Eu faço um paralelo ao primeiro debate televisivo na história, que foi entre Nixon e um jovem rapaz chamado John F. Kennedy. O Nixon, velha guarda, ele ficava olhando para os jornalistas, não olhava para o meio, né? Ele não olhava para a lente. O Kennedy não, bonito, né, boa pinta, Camelot, né? Olhava para a lente. O Nixon nunca usou maquiagem, começou a suar feito um maluco. Então é um É. cara que não está olhando o eleitor no olho, está suando, contra um cara jovem, todo assim, né? E o Nixon falava depois, eu cito isso no livro, até usando essa analogia da MTV, se esse debate tivesse sido na rádio, eu teria ganho. Isso não quer dizer que eu estou apoiando o Nixon, por favor, nada disso. Então, mesma coisa. Como é que a Plebe, né, uma banda já meio dinossauro, eu já conto a história de dinossauro, pode competir com bandas novas, safas, sabendo manipular o meio? A gente não tinha nenhuma chance, cara, né? E um disco denso, tipo Mais Rápido que Medo, que é um disco denso, né? É um disco fácil, né? Come on. Sem um clipe, assim. Então, profetizou o meu medo, né? Que a forma seria mais importante que a substância. O E Fábio tá. isso, O Fábio... Não, desculpe, te cortei. É que a pergunta era sobre a ao, MTV, mas termina, por favor. isso ao longo dos anos, também graças à MTV, isso destruiria a música no Brasil. Olha só as porcaria que a MTV empurrar a goela abaixo, cara. Que isso, gente? O Fábio está Isso tá tudo no perguntando livro. se rolou algum convite para vocês gravarem um acústico da MTV. Já rolou ou não? Cara, teve algum debate, sim, mas não, não. A gente fez a volta da banda, eu acho que estava muito próximo, né? A banda voltou na formação original com disco ao vivo. Sim, Então, para gravar outro ao vivo, não né? compensava. E o João está É. perguntando aqui E nem sobre. depois. Não, e nem depois. Mas aí o formato acústico já ficou cansado. João está perguntando aqui sobre a banda Super Guides, né? Que está retornando Ah, agora, né? retornou, cara. Grande Retornou, né? banda. Eu produzi 2 discos deles Sim. através do selo Senhor. Então, quando eu brinco, quando tenho toda a parte que eu falo de produção, que eu já produzi 40 discos, quando eu falo que eu produzi de Oiapoque o Chuí, eu não estou brincando, não. Oiapoque foi a banda Los Porongas, Ah, tá. grande banda do Legal. Acre, É. do Acre, né? Grande banda. E aí eu produzi os Super Guides também. Claro que os Super Guides, eles bebiam muito da fonte do Pavement, né? Talvez um pouco até demais. Eu falei, tem que É. desencostar, pessoal. Mas mesmo assim, a banda é uma grande. Tem que desencostar. Meu trabalho é tentar desencostar.
Todo mundo sim, tem influência. Pô, sim. eu sou influenciado. Meu estilo de guitarra é Pete Townshend puro. Eu pareço Pete Townshend? Não. A banda, pô, Clash puro. A gente aparece The Clash? Não parece. Quer dizer, eu acho que não parece, né? E, e o trabalho de guitarra do Super Kids era fenomenal. Então, eu fico feliz que eles estão voltando. Só Então, tem o Lucas que não voltou pra banda, né? Então, eu aguardo encontrá-los de novo. muito legal. Fábio, por favor, estamos chegando ao fim, tá? Daqui mais quem tiver perguntas, por favor, levante a mão aí. Fabião, por favor. Felipe, se você tivesse que indicar três livros não, três álbuns do rock brasileiro de qualquer década, quais seriam? A primeira, claro, seria o Zero, Passos no Escuro, primeiro do Zero. Pra mim, vai entender, eu acho o melhor disco do rock brasileiro. Que louco. Isso é inusitado, né? Sim, sim. Ok. É, tem que ser só rock? Não, ele falou É que só não. Não, rock? fica à vontade. Oi? O segundo, para mim, seria Gerais, do Milton Nascimento, que é uma obra-prima, até hoje me inspiro e inspirou, inclusive, essa trilha sonora que eu fiz para esse filme em português, que eu chamei o Milton Nascimento para cantar, e o Milton Nascimento cantou em 4 músicas minhas. Então, o filme vai Demais. estrear no Brasil agora em 2025, né? E o terceiro disco, brasileiro, vamos pensar de rock brasileiro. Hum. Talvez Coração Paulista, viu, do Guilherme Arantes. Foi o primeiro, é um disco muito especial para mim. Foi o primeiro disco de rock que eu vi em português. E anos mais tarde, o Guilherme Arantes fala numa entrevista no UOL que Felipe Sabra é foda, escreve muito bem. Eu até fico um pouco É, emocionado, pô, que né? legal. E o mais engraçado é que o guitarrista, que o primeiro solo que eu tirei sozinho na minha vida foi Ovelha Negra da Rita, No Carline. com o Carlini tocando. Então, quando eu fiz o programa Claro que é Rock, que o Frejá tinha anos atrás, lembra o programa que ele tinha, Sim. Claro que é Rock, né? Eu toquei a música Coração Paulista. Na semana seguinte, eu vou fazer um show com o Pepeu Gomes e Tutti Frutti. E eu subi no palco e eu falei, caramba, é o Carlini. Aí quando eu cheguei para cumprimentar Carlini, meu herói, ele começou a apontar para mim, falando para mim e para os outros. Falei, fudeu, o que que eu fiz? Assim, eu fazia minha espirraça para assim, será que eu fiz algo? Será que eu falei alguma coisa, né? Ele falou, pô, Felipe, que prazer te conhecer. Eu falei, eu, por quê? Ele falou, pô, eu vi você tocando Coração Paulista. Foi eu que gravou a guitarra original. Eu falei, pronto, o ciclo se fechou, né? E o Guilherme Arantes é um compositor, cara. E eu falei isso pro Guilherme Arantes. Você sabe aquela música Um Dia Um Adeus, Sim. né? A melodia. Um dia um adeus, você foi embora. Apesar que não tem nada a ver, mas o tamanho dos intervalos. Da ida. Quem tem a razão, sabe? Foi inspirado nele, cara. Que loucura. Então, Louco, né? deve ter algum punk por aí fazendo. Cometendo araquiriada. Que nada, Milton Nascimento, que isso? que nada. Guilhermão é amado por todos, de Racionais a João Gordo. O Guilherme é unanimidade. Milton Nascimento, realmente você vai ser alvejado na rua por algum punk, tenho certeza, mas tranquilo. Já dizia o Herbie Hancock, é a voz de Deus. É exatamente. E- Xará, por favor. Tá sem som, André. Desculpa. Imagina. Felipe, você falou tanto do seu pai, e como foi para ele assim o começo da sua carreira na música com a Plebe, né? Como é que ele Eu não sei. passou? Eu não sei. Tem um momento, eu não posso falar agora, mas tem um momento muito lindo no livro que eu acabei descobrindo, né? Mas só lendo o livro para você saber. Mas meu pai era muito mais velho que eu. Meu pai me teve com 49 anos de idade, né? Então, essa aí, não é que assim, nunca duvidei, meu pai não queria. Não, sim, meu pai eu acho que amava os filhos, mas às vezes talvez ele queria que os filhos descessem pelo lado mais acadêmico, não sei, né? Eu acho que chegou, nunca vi um show, mas claro, via pô, Chacrinha, Fantástico, todo aquele circuito lá que a gente aparecia. Minha mãe já era mais presente nesse aspecto, e foi minha mãe que cobrou de mim
aos 18 anos de idade, tipo, ok, e agora? O que você acha? Um contrato vai cair do céu? O contrato caiu do céu e foi embora, né? Engraçado isso, né? Muito. Mas eu até entendo esse, hum, não é desprezo, não, é essa eterna desconfiança que será que isso é além de pirraça de escola, de colégio, que não tinha precedente. Ninguém tinha carreira de música, só os chavões. Você só tinha, né, Caetano, você tinha Maria Bethânia, você tinha Gil, você tinha Guilherme Arantes. Não tinha ninguém jovem fazendo música jovem, né? Foi só a partir de 81, 82, foi engraçado que eu narro isso no livro. Minha mãe era colunista social, outra coisa que me causava muitos problemas. E era colunista social política, então Paulo Maluf, Expedião a mim, mandava presentes. E para mim era ótimo, porque eu sei que era proveniente de dinheiro público. Ok, I get it, alright? Mas era moleque. E os chocolates. O Expedião a mim mandava é, umas mangas de Santa Catarina, que era uma delícia. E as rosas eu ficava dando para minhas gatinhas, assim, né? Então eu lucrava com isso. Teve um show que ela foi cobrir para a coluna dela, que até era dono da Zump, que era uma grife em Brasília, Sim. e a gente fez, e nosso nome estava escrito errado, Plebe Rouge, talvez uma maneira de dar um aspecto mais elegante, né? E ela estava nessa festa, e eu tocando moleque, e ao chegar na festa eu fui preso, porque eu não tinha carteira de motorista, e tinha um policial na porta, ele desconfiou da cara de moleque, né? Aí eu fui preso. Aí me liberaram para poder fazer o show. E o engraçado é que o show que eu fiz lá foi o show mais tranquilo que eu fiz da minha vida até então, porque todo show da plebe eu ficava grilado de ser preso. Eu já tinha sido preso, então eu já estava liberado, né? E nesse show, no PA, estava tocando músicas que estavam começando a tocar na rádio. Vinícius Cantuária, Kiko Zambianchi, Marina, é, Javan, bateria eletrônica. Não era bem rock, mas era uma, né, Gonzaguinha. Era uma tendência, tinha algo novo acontecendo. Então foi interessante para minha mãe. A minha mãe podia ver no contexto que a plebe estava inserido. A gente foi 83, a gente longe de conseguir gravar alguma coisa, lógico, ou de ter carreira. Mas foi interessante. Então minha mãe conseguiu ver um contexto. Não foi o suficiente para convencê-lo que isso poderia dar em alguma coisa. Mas é interessante ver fisicamente que a gente estava inserido em alguma coisa que estava acontecendo, né? Muito legal. Muito legal. Temos aqui para encerrar, Rafael, por favor, Rafael. Oi, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Opa, É uma honra. Eu sempre falo a mesma coisa aqui, que o André traz essas memórias pra gente, já falar com Dado, com Nazi, agora conseguindo falar com o cara da Plebe Hood, foi uma das bandas que eu mais escutei. Enfim, tenho quase meus 50 anos, acho os discos maravilhosos, tenho aqui meus vinis guardados. E eu queria tocar num ponto rápido, assim, sobre essa dita rixa, né, entre o punk de São Paulo e o punk de Brasília, enfim, que eu acho que isso, de fato, entre as bandas, me parece que não é, de fato, uma rixa, visto como hoje em dia vocês se relacionam, Clemente, João, enfim, é. acho que nem é um ponto de debate, na verdade, mas o que me chama atenção, e eu convivo com muita galera que consome punk, pós-punk, etc., em lojas de discos ainda da minha idade, gosta de um som mais alternativo, e que, vamos dizer assim, muitos dos que eu convivo acabam meio que às vezes torcendo o nariz para Plebe Hood, talvez pelo fato dessa coisa de ter vindo de Brasília, Legião Urbana, Capital Inicial, Mainstream, etc e tal. Não, mas É, as pegadas são diferentes, né? As pegadas são diferentes. são totalmente diferentes. Eu, É. enfim, eu sempre que eu posso, eu toco música da Plebe quando a gente faz alguma discotecagem, alguma coisa assim. E aí, perguntar se você sente isso de fato, de, como você falou em alguns momentos aí, um punk vai ouvir, vai me, né, ouvir eu falando Ah, isso, vai me sacar na rua, etc. Se você sente que, assim, essa coisa da galera mais das antigas sente que a plebe eventualmente tomou um caminho diferente e isso, de alguma não, maneira, não, não, te não, afeta não. absolutamente em nada. E uma curiosidade final só,
você tendo nascido em Washington, apesar de ter vindo embora antes, se você em algum momento teve algum interesse, ou tem interesse, ou do hardcore que surgiu lá na cidade, na região, né? Ok. Especialmente pelo pessoal da Discord Records, Sim, claro. e a Minor Threat, etc., né? Que tem não só pela música, mas uma maneira de gerir a gravadora que é sensacional, assim, muito punk, na verdade, né? Até hoje os caras pagando as bandas religiosamente, enfim, toda uma história que É. acho que nem precisa ser dita aqui. Se você curte isso também, Ok, tá bom. Vamos em duas partes. Sobre o punk paulista, quando a gente tocou, a gente encerrou a Casa Napalm. E foi um quebra-quebra daqueles, né? Eu lembro que o João Gordo apareceu backstage, mas não para me bater, porque quando a gente fazia o show, volta e meia eu via assim, volta para casa, filho de ministro, algo assim, mas nada do tipo, né? Uma vez ou outra só, né? Aliás, o meu microfone tá saindo? Parei de aqui, peraí um instantinho. sim, Tá ouvindo agora? tava ouvindo, tava ouvindo. Ok, agora sim, tá bom. E nunca teve essa rixa. A rixa mesmo era entre os punks de São Paulo. Por exemplo, os Inocentes tocaram na primeira noite no Napalm. Você vê como as bandas são irmãs. E a Plebe tocou na última noite no Napalm. Os Inocentes já estavam começando a ficar de saco cheio, porque os punks estavam começando a ter preconceito dos Inocentes, que os Inocentes estavam começando a ficar conhecidos. Aí o Clemente mandou tudo para o espaço, montou os Neuróticos, e depois ele retomou os Inocentes com um som um pouco mais pós-punk, não tão punk 77. Eu nunca senti isso. Eu acho que o João Gordo falou isso de uma maneira tão eloquente no Matéria-Prima, programa do Serginho Groisman, o programa livre, não lembro. Alguém perguntou o que você acha da rixa entre os punks, os headbang, tudo tribo de São Paulo, nada a ver com Brasília. Punk, headbanger, o que você acha dessa rixa? Ele falou assim, tudo minoria, tudo minoria. O grande inimigo está acima, entendeu? Right? Então, eu nunca tive nenhuma bronca assim. E a gente é amigo, pô, Collor, a gente sempre tocava Collor. O Ameba apareceu com a camisa do Collor no Chacrinha, pô. A Plebe gravou Medo do Collor, né, no disco ao vivo, né, um disco que vendeu bastante, tal e tal. Então, eu nunca me preocupei com isso. Eu até entendo. Se tem punk que torce o nariz para algumas coisas dos Inocentes, imagine para a Plebe, então. Eu fico imaginando pro pessoal mais extremo, será que eles veem a Plebe como um Jota Quest, algo assim? Na disparidade? Eu não sei. Mas a gente sempre estava na nossa linha. Clemente está com a gente, não é à toa. A gente toca Cólera. Redson era nosso amigo, Val, Pierre, essa galera toda. E a gente sempre tinha essa afinidade, mesmo com realidades bem diferentes e uma cena bem diferente, né? Que a cena de Brasília foi diferente. Sobre a segunda pergunta, sobre a cena de DC, eu discuto isso com meus irmãos. Quando meu pai se aposentou, a gente mudou para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, com 8 anos de idade, já comecei a tocar violão. Meu irmão já tocava bateria. Eu acho que a gente teria feito parte dessa cena, sabia? Que meu irmão tocou numa banda que era juntamente amigo de todo mundo. Tinha uma banda chamada 9353. Meu irmão teve uma banda que ficou muito notória na cidade chamada RIA, HYAA, ponto de exclamação. Eu acho que a gente teria feito parte. Meu irmão tocava com uma banda que o Dave Grohl chegou a fazer uma canjinha tal e tal, porque o Dave Grohl é de Virgínia. E para quem conhece a área de DC, DC é um distrito, que nem o Brasil, é o District of Columbia, e aqui no Brasil é o Distrito Federal, que é delineado artificialmente. Então ele fica entre os estados de Virgínia, Maryland, e aí tem, claro, a capital. E Virgínia, onde o Dave Grohl cresceu, né? Então eu acho que a gente teria feito parte dessa cena, porque isso já estava dentro da gente. Eu cresci ouvindo as mesmas coisas, eu teria acesso ao punk do mesmo jeito, né? Agora, se você me pergunta se eu escuto essas bandas, não muito. Sim. Fugazi, toda essa galera, eu tenho respeito enorme. Quem é o mais conhecedor disso é o André, fundador da Plebe comigo. Mas não é muito minha praia. Eu digo isso com toda reverência a essas bandas, né? O meu punk mesmo da Costa Leste era de Nova York, era Television, era Ramones, né? Essa era a minha realidade. Né? Sim. Legal, sensacional.
Tá no mudo, André. Tá mudo. Nossa, agora fui eu que Opa, vacilei aqui, desculpe. opa, quem é que chegou aí? Não, tranquilo, foi mal. Obrigado, gente. Queria te agradecer, Felipe, demais aí, em nome de todos os assinantes, foi super, super legal. Muito obrigado aí pela sua participação. Leremos seu livro com o maior prazer. Vou Pois pegar o é, livro no ó, final de semana, no final do legal. ano. O cara da Plebe é um livro ímpar. Eu posso falar para todo mundo, cara, sério, se você passar da página 5, você vai estar fisgado, porque é uma história ímpar dentro da história do rock brasileiro e tem uma narrativa meio diferente também. E o mais legal é que, claro, não tem ghostwriter, né? Porque eu sei escrever. E dois, é meio um statement anti-drogas, viu? Ah, é? Eu não prego, não, mas a droga fez muito mal dentro da plebe, né? Obviamente não vindo de mim, Sim. e fez muito mal e acabou matando alguns amigos meus. Então eu tento abordar isso de uma maneira. É um livro de sex, drugs and rock and roll, convenhamos. Só que os drugs eram dos outros, ponto, né? E já dizendo o bichinho no ombro do Jabba da Hutt. Sim. É isso aí, o livro é isso, tá bom? Demais, Felipe. Galera, muitíssimo obrigado. Ótimo Natal, boas festas a todos. Voltamos em janeiro. Olha, no meio de janeiro teremos Manuel Barembem, hein, produtor da Tropicália. Vai ser um debate diferente. Vai ser um domingo, porque ele mora em Israel. Anuncio aí pra vocês. Vai ser super, super legal, tá? Galera, bom ano novo, bom Natal. Valeu, Ok. gente. Obrigado, Brigadão. pessoal. Adorei, cara, adorei Valeu, vocês. Valeu galera. mesmo. Então, Tá, Valeu, abraço. tá. obrigado. Valeu. Até. Valeu, Isso. Felipe. Braços a todos aí. Valeu, Ok, galera.